Será que essa história de que as mulheres só gostam de homens que não prestam é verdadeira ou é um mito? Porque, sendo sincera com você, às vezes eu me pergunto se isso é uma realidade. Mas se você vai pesquisar sobre o assunto, principalmente aqui no YouTube, você vai encontrar muitos vídeos, principalmente de red pills, homens e mulheres falando sobre como as mulheres não prestam e só querem homens que não prestam. Dizendo que se você for um homem bonzinho, ninguém vai te querer, você vai se lenhar, as mulheres não vão gostar de você e blá 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 blá. E tirando um monte de informações do rabo deles. Não existe nenhum dado científico mostrado, não existe nenhum estudo, não existe nenhuma leitura, não existe nada. É só o que eles acham. Então eu resolvi ir lá e pesquisar. Fazer realmente uma leitura sobre o assunto e trazer para vocês aqui dados científicos, estudos do porquê que existe esse fetichismo do homem mau, do homem dominante, do homem agressivo, do homem violento. E não é exatamente o que vocês estão pensando. O resultado desses estudos é algo que para algumas pessoas pode ser surpreendente. E eu vou dizer para você que se você está interessado em saber, você já vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscrevendo no canal e apertando o sininho. Porque se você não apertar o sininho, não vai adiantar você se inscrever. O YouTube não vai mandar os vídeos novos para você. Então, por favor, não esqueça de apertar o sininho, ok? Então vamos começar. Essa questão da mulher querer um homem violento, da mulher querer um homem que não presta, da mulher querer um homem que não trata ela mal, seria uma coisa, se fosse verdade, seria uma coisa minimamente antibiológica, né? Porque nós, enquanto seres humanos e qualquer espécie de animais existentes no mundo, sempre vão tender para o lado da sobrevivência. A gente sempre vai buscar se aliar a espécies, a parceiros que vão garantir o nosso sucesso evolutivo. Então, a gente, enquanto ser humano, ainda temos instintos animais que vão buscar determinados parceiros de acordo com o nosso sucesso futuro, o sucesso da prole, o sucesso da nossa sobrevivência, como que a gente vai sobreviver melhor, como que a gente vai viver melhor. Então é isso que naturalmente os seres vivos buscam quando vão escolher os seus parceiros. Então você escolher uma pessoa que teoricamente tem maiores chances e tem tendências a comprometer a sua integridade física, a tratar você mal, a te violentar, a fazer algo contra você, é algo que seria, no mínimo, anticientífico. Então, por que ao mesmo tempo você encontra toda uma categoria de literatura na internet chamada Dark Romance? Se você não conhece esse tipo de literatura, eu, enquanto escritora, conheço esse tipo de categoria de livro e posso dizer para vocês que ela vende muito, horrores. E o que é o Dark Romance? São livros românticos, com muitas aspas, que muitas vezes ou sempre vão explorar o erotismo dentro das suas histórias, mas que vão retratar relacionamentos tabus. Então, eles vão retratar relacionamentos em que existe, sei lá, sequestro, o cara sequestra a mulher, o cara é super controlador, o cara é super ciumento, o cara é violento. Geralmente não com ela, mas sei lá, com outras pessoas, né? O cara é instável, o cara é um criminoso, o cara é isso, o cara é aquilo. E tipo assim, vende que nem água. Então por que as mulheres estariam gostando tanto desse tipo de livro que basicamente está retratando o que nenhuma mulher gostaria de viver? Eu vou explicar por quê, mas lá no final do vídeo. Antes eu vou falar sobre um estudo que foi feito sobre a questão da agressividade e se, teoricamente, as mulheres buscam isso em um parceiro. Esse estudo vai estar linkado aqui embaixo. Nele foram testadas 1.212 mulheres. E nesse estudo, o que eles fizeram? Eles queriam testar qual seria a tendência da mulher escolher um homem que apresenta agressividade e escolher um homem que não apresenta agressividade. Como que eles fizeram isso? Eles apresentaram perfis de homem, uma breve descrição sobre eles, em que alguns desses homens eram, por exemplo, soldados que tinham estado em batalha, tinham participado de situações muito traumáticas, de guerra, de violência, e que por conta disso estavam vivendo algum estresse pós-traumático e por isso estariam apresentando um índice maior de agressividade na vida cotidiana deles, né, como resultado desse estresse pós-traumático. E
alguns homens que não estariam apresentando isso, que seriam homens que não têm estresse pós-traumático, que não estão apresentando nenhum apetite por violência ou por agressividade. Qual foi o resultado desse estudo? Que as mulheres que preferiram os homens com tendência agressiva escolheram esses homens para relacionamentos de curto prazo. E entre essas mulheres, a maior parte delas foram mulheres que estavam em seu período fértil. Elas estavam no período do ciclo menstrual em que elas estavam ovulando, o período fértil delas. Então, qual foi o resultado? As mulheres preferiram esses homens para relacionamentos de curto prazo, mas não para longo prazo. E entre essas mulheres foi uma incidência maior das mulheres que estavam em período fértil. E o que foi tirado disso? Que as mulheres que estão no período fértil podem tender a querer homens com tendência agressiva ou violenta, porque isso pode ser um indicativo inconsciente de um condicionamento físico melhor. E esse interesse é um interesse para um relacionamento de curto prazo, não a longo prazo. Então, o interesse das mulheres nesses homens é o sexo, porque quando nós mulheres estamos no período fértil, nós vamos buscar, consciente ou inconscientemente, o homem que teoricamente proporcionar um prazer sexual maior, ou seja, aquele que vai ter o melhor condicionamento físico para satisfazer as nossas necessidades urgentes e momentâneas. E esse mesmo estudo mostrou que para relacionamentos duradouros, a incidência foi maior na escolha dos homens que eram generosos, que eram gentis, que não apresentavam tendências agressivas. Aqueles homens gentis, carinhosos e que eram tendentes a compartilhar os seus recursos com a sua prole, com seus descendentes. E o que a gente tira disso, afinal? Qual é a conclusão? Que a preferência por homens dominantes, agressivos, com feições mais masculinas, vozes mais graves, porque tudo isso está relacionado, tá? É uma preferência reprodutiva apenas. É relacionado à atração sexual da mulher e não aspectos racionais que a mulher busca num parceiro a longo prazo. E de onde que vem essa ideia de que o homem dominante, ou o homem mais agressivo, o homem mau, ele vai proporcionar um prazer sexual maior para a mulher? Bom, essa parte também é uma herança biológica, uma herança evolutiva. No mundo animal e entre os mamíferos, os machos costumam ter uma estatura maior do que as mulheres. Eles costumam, principalmente entre os primatas, né? Se você for olhar o gorila, por exemplo, ele costuma ser maior, ele costuma ter caninos maiores, então ele costuma ter uma aparência que, além de ser dominante, é uma aparência que vai dar a ideia de proteção. Então, quando a gente está falando sobre a preferência por homens dominantes, a gente está falando sobre a parte da seleção natural, porque a gente está pensando na sobrevivência da prole. São coisas que nós olhamos inconscientemente, sem saber que estamos olhando por conta disso, por conta dos nossos instintos animais sexuais que ainda existem em nós seres humanos. Sim, nós somos animais, né? Nós continuamos sendo animais, inclusive Freud costumava falar muito sobre instintos sexuais, porque isso é muito relevante na natureza, né? Então, nós seres humanos, nós somos racionais, então a gente não necessariamente vai dar vazão a todos esses instintos, mas eles ainda existem. E esses instintos vão sair de outras maneiras, né? Com coisas que a gente faz sem saber que está fazendo por conta daquilo. Então, o que isso significa? Que a mulher, sexualmente falando, busca um parceiro dominante. E a mulher, racionalmente falando, vai buscar um homem empático, generoso, inteligente, enfim, outras características que são as características socialmente desejáveis em uma pessoa ou um parceiro. E essa dicotomia entre a atração sexual, a atração social, a atração emocional é o que vai determinar o nível de atração que uma mulher sente por um homem, uma mulher heterossexual, né? E é por isso que a literatura dark romance é tão procurada e tão bem sucedida no mundo da literatura. É por isso que, se você pergunta para uma leitora de dark romance se ela gostaria de ter um parceiro igual aos livros que ela lê desse gênero, se elas gostariam que aquele personagem daquele livro se tornasse realidade, que ela se relacionasse com esse homem, ela vai dizer que não. Inclusive, eu vou colocar aqui um vídeo, se eu achar, espero que eu ache, do TikTok, das mulheres
assim em massa falando sobre isso, como que nos livros elas acham isso muito interessante, mas que na vida real elas nunca buscariam um parceiro que age como os personagens desse livro. Ou seja, aquele modelo dominador, agressivo, é um modelo atraente nos livros, mas não na realidade. Porque quando a mulher busca um livro como esse, ela está buscando a satisfação sexual dela, a satisfação de um fetiche, e não o que ela objetivamente quer em um parceiro na realidade. Ela está querendo viver a satisfação do seu fetiche por um veículo onde aquela satisfação não vai comprometer a sua integridade física ou emocional, né? Porque se ela fosse buscar um cara igual a esse na vida real, provavelmente esse cara também seria um cara perigoso, fisicamente falando. Seria um cara que provavelmente não seria um bom parceiro, que seria... Ela quer simplesmente viver aquela fantasia em um mundo onde aquilo é seguro, onde aquilo não vai comprometer a vida dela, a integridade dela. Então por que na vida real existem mulheres que de fato preferem esses homens? Daí a gente já está falando de uma experiência caso a caso, né? Porque como a gente viu aqui, cientificamente falando, existe uma dicotomia entre o desejo sexual feminino e o desejo racional feminino, emocional feminino. Então, o que a gente estaria buscando, idealmente falando, é um equilíbrio entre essas duas coisas. Então o homem ideal, assim, a fantasia feminina ideal de uma mulher seria um cara que desperte o desejo sexual de nós mulheres, mas que no seu comportamento, na sua vida, no seu cotidiano, seja um cara empático, um cara generoso, um cara gentil. Então o que a gente busca basicamente é o equilíbrio entre essas duas coisas. Mas é aí que às vezes esse discurso se perde, né? Porque eu sinto que muitos homens, isso aqui já é uma opinião pessoal, tem muita dificuldade na questão do equilíbrio. Eles sempre vão entender as coisas como ou 8 ou 80. Então, se tem uma mulher que vai buscar um cara que, sei lá, trata ela mal, eles já acham que aquilo ali é uma regra. Tipo assim, ah, não, porque a mulher só quer homem que não presta. Se eu não prestasse, a mulher tava atrás de mim e tudo mais. Quando, na realidade, o que a gente tá buscando é uma coisa que seja ambas as coisas. Um cara que consiga ter autoconfiança, né? Porque ser autoconfiante vai transparecer uma ideia de dominância, mas não a dominância sobre o outro, uma dominância sobre você mesmo. Você é dominante sobre você mesmo, sobre si, sobre as suas ideias, sobre a sua identidade. Ou seja, autoconfiança e empatia, e inteligência, e gentileza, e generosidade, todas as outras coisas que todo mundo sabe que são coisas positivas em um ser humano. Porém, como essa escolha vai acontecer, vai depender muito da mulher, né? Porque a gente conhece pessoas que pendem mais para o lado emocional e pessoas que pendem mais para o lado racional, tanto homens como mulheres. Então a gente vai ter homens e mulheres que são mais emocionais e homens e mulheres que são mais racionais. Então existem mulheres que vão dar muito mais peso à atração sexual que elas sentem do que aspectos objetivos que ela observa num cara e que ela sabe que são mais valiosos a longo prazo. Então vão existir mulheres que, mesmo sabendo que objetivamente aquele homem não passa segurança emocional, não passa segurança de ser um cara fiel, de ser um cara confiável, instável, elas vão ignorar tudo isso e vão querer ficar com o cara porque acham ele mais atraente sexualmente, vão pensar mais nas emoções que aquele cara desperta do que necessariamente questões mais emocionais, mais sociais, mais racionais sobre um parceiro. E vão ter outras mulheres que vão pensar de maneira oposta, né? Que vão olhar para aquele cara e vão pensar, nossa, realmente ele é muito atraente, pode ser que sexualmente falando ele seja mais satisfatório para mim, mas ele não é um cara que vai me trazer uma segurança emocional, ele não é um cara que eu acho que seja confiável a longo prazo, que vai me proporcionar uma segurança maior a longo prazo. Então elas não vão querer ficar com aquele cara, mesmo que ele seja o ideal físico, né? Reprodutivo mais interessante para ela. Então é assim que essa dicotomia acontece, de pessoa para pessoa, de caso a caso. Não vai ser uma regra total, porque
porque cada mulher vai decidir de uma forma. Então, com isso, a gente finaliza por aqui, tá? Finalmente falando algo objetivo sobre esse dilema do século. E eu espero que, se você tenha gostado, você comente aqui embaixo, curta, se inscreva no canal e aperte no sininho, porque se você não fizer isso, os vídeos não vão chegar para você. Então, muito obrigada, meu nome é Amanda Vasconcelos, até a próxima.